Em uma cidade onde o progresso parecia ser medido pelo conforto e pela ausência de esforço, vivia um homem que tinha tudo o que precisava para ser feliz, mas sentia um vazio que não conseguia explicar. Ele era o retrato da vida moderna, cercado por conveniências, distrações e promessas de felicidade instantânea. Mas no fundo, algo estava errado. Ele não sabia, mas o conforto que tanto buscava estava lentamente destruindo sua alma, apagando sua vontade de viver plenamente. Até que um encontro inesperado o fez enxergar a verdade. O conforto não era um refúgio, mas uma prisão. Esta é a história de como ele descobriu que, para viver de verdade, era preciso sair da zona de conforto e enfrentar o mundo com coragem. A cidade de Nova Esperança era um lugar onde tudo parecia funcionar perfeitamente. As ruas eram largas e limpas. Os prédios modernos brilhavam sob o sol e as pessoas caminhavam apressadas, com seus rostos iluminados pelas telas de seus celulares. Era uma cidade projetada para o conforto. Supermercados entregavam as compras em casa. Aplicativos resolviam qualquer problema. E o trabalho remoto havia se tornado a norma. Tudo era fácil, rápido e conveniente. Mas, por trás dessa fachada de eficiência, havia um silêncio inquietante. Uma sensação de apatia que pairava no ar. Arthur, de 35 anos, era um dos muitos habitantes de Nova Esperança. Ele tinha uma vida que muitos invejariam. Um bom emprego em uma empresa de tecnologia, um apartamento confortável no centro da cidade. E tempo de sobra para assistir às suas séries favoritas ou pedir comida pelo aplicativo. Ele não precisava se preocupar com nada. Mas apesar de tudo isso, Arthur sentia que algo estava faltando. Ele acordava todos os dias com uma sensação de cansaço, mesmo tendo dormido 8 horas. Ele passava horas rolando o feed das redes sociais, mas nada parecia realmente interessante. Sua vida era confortável, mas vazia. Naquela manhã, Arthur acordou com o som do despertador, como sempre. Ele se levantou, preparou um café com sua máquina automática e sentou-se no sofá para começar mais um dia de trabalho remoto. Enquanto esperava o computador ligar, olhou pela janela e viu o céu cinzento. Era um dia como qualquer outro, sem surpresas, sem desafios. Ele suspirou, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. Durante o almoço, enquanto comia uma refeição pronta que havia pedido pelo aplicativo, Arthur recebeu uma mensagem de um antigo amigo. Rafael. Eles não se falavam há anos, mas Rafael parecia animado em retomar o contato. Arthur, quanto tempo? Vamos nos encontrar? Tenho algo importante para te contar. Arthur hesitou. Ele não gostava de sair de casa sem necessidade. Era mais fácil ficar no conforto do seu apartamento, onde tudo estava ao seu alcance. Mas algo na mensagem de Rafael despertou sua curiosidade. Ele concordou em se encontrar com o amigo no final da tarde em um café no centro da cidade. Quando chegou ao café, Arthur encontrou Rafael sentado em uma mesa no canto, com um sorriso no rosto. Rafael parecia diferente. Ele tinha um brilho nos olhos, uma energia que Arthur não via há muito tempo. Eles conversaram sobre o passado, relembraram histórias da juventude. Mas em certo momento, Rafael ficou sério. Arthur, eu preciso te perguntar uma coisa. Você está feliz? A pergunta pegou Arthur de surpresa. Ele nunca havia pensado nisso de forma tão direta. Ele tinha tudo o que precisava, não tinha grandes problemas, mas... feliz. Ele não sabia, eu acho que sim. Quer dizer, minha vida é boa, não tenho do que reclamar, respondeu Arthur, tentando convencer a si mesmo. Rafael balançou a cabeça, como se já esperasse aquela resposta. Eu vivi assim por muito tempo, Arthur. Achava que estava tudo bem, porque minha vida era confortável, mas no fundo, eu estava apenas sobrevivendo. Foi só quando saí da minha zona de conforto que percebi o quanto eu estava me destruindo. Arthur ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele queria perguntar mais, mas Rafael continuou. O conforto é uma armadilha, Arthur.
Ele te faz acreditar que você está seguro, mas na verdade, ele está te enfraquecendo. Você para de crescer, de se desafiar, de viver de verdade. Eu só percebi isso quando larguei tudo e comecei a buscar algo que realmente me fizesse sentir vivo. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele sabia que Rafael estava certo. Ele havia passado anos se escondendo atrás do conforto, evitando qualquer coisa que pudesse ser difícil ou desconfortável. Mas ao fazer isso, ele também havia perdido a paixão pela vida. Quando a conversa terminou, Rafael entregou a Arthur um pequeno caderno de capa preta. Aqui estão algumas coisas que me ajudaram a sair da minha zona de conforto. Leia quando tiver tempo. E se quiser conversar, sabe onde me encontrar. Arthur voltou para casa com o caderno nas mãos, sentindo uma mistura de curiosidade e inquietação. Ele sabia que aquela conversa havia plantado uma semente em sua mente, mas ainda não sabia o que fazer com ela. Ele colocou o caderno na mesa de cabeceira e foi dormir. Mas, naquela noite, teve um sonho estranho. No sonho, ele estava em um quarto escuro, cercado por paredes acolchoadas. Era confortável, mas claustrofóbico. Ele tentou abrir uma porta, mas ela estava trancada. Ele começou a bater nas paredes, gritando por ajuda, mas ninguém respondia. Quando acordou, estava suando e com um coração acelerado. Ele olhou para o caderno na mesa de cabeceira e, pela primeira vez, sentiu que precisava fazer algo diferente. E assim começou a jornada de Arthur. Uma jornada que o levaria a questionar tudo o que acreditava sobre conforto, segurança e felicidade. Uma jornada que o faria enfrentar seus medos, desafiar seus limites e descobrir o que realmente significava viver. Na manhã seguinte, Arthur acordou com o caderno de capa preta ainda na mesa de cabeceira. Ele olhou para ele por alguns minutos, como se o objeto carregasse um peso invisível. Algo dentro dele dizia que abrir aquele caderno poderia mudar tudo, mas outra parte, mais resistente, sussurrava que era melhor deixar as coisas como estavam. Afinal, sua vida não era ruim. Ele tinha um bom emprego, um apartamento confortável e nenhuma grande preocupação. Por que mexer em algo que parecia estar funcionando? Mas a inquietação que Rafael havia plantado em sua mente não o deixava em paz. Depois de tomar seu café da manhã, Arthur finalmente pegou o caderno e o abriu. Na primeira página, havia uma frase escrita à mão, em letras grandes e firmes. O conforto é a morte disfarçada de segurança. Ele leu aquelas palavras várias vezes, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Era como se alguém tivesse colocado em palavras o que ele vinha sentindo há anos, mas nunca conseguira expressar. As páginas seguintes estavam cheias de anotações, reflexões e pequenos desafios. Rafael havia escrito sobre sua própria experiência de sair da zona de conforto, sobre como havia largado um emprego estável para viajar pelo mundo, enfrentando incertezas e dificuldades, mas também descobrindo uma alegria que ele nunca havia sentido antes. No final de cada capítulo, havia um desafio prático, algo que obrigava o leitor a sair de sua rotina e enfrentar algo novo. O primeiro desafio era simples, mas desconfortável. Faça algo que você tem evitado há muito tempo. Algo que te assusta, ou que você acha difícil. Não importa o que seja, apenas faça. Arthur fechou o caderno e ficou olhando para a parede. Ele sabia exatamente o que vinha evitando. Uma conversa com seu chefe sobre a insatisfação que sentia no trabalho. Apesar de ter um bom salário e condições confortáveis, ele sabia que não estava feliz. O trabalho era monótono, sem propósito, e ele sentia que estava apenas cumprindo tarefas sem significado. Mas a ideia de confrontar seu chefe o deixava ansioso. E se ele fosse mal interpretado? E se perdesse o emprego? Durante todo o dia, Arthur tentou ignorar o desafio, mas as palavras de Rafael e as frases do caderno continuavam ecoando em sua mente. No final da tarde, ele decidiu que não podia mais adiar. Pegou o telefone e enviou uma mensagem ao chefe, pedindo uma reunião
para o dia seguinte. Assim que apertou o botão de enviar, sentiu o coração disparar. Ele havia dado o primeiro passo, mas o medo ainda estava lá, pulsando em seu peito. Na manhã seguinte, Arthur entrou na sala do chefe, com as mãos suadas. O homem, um executivo de meia idade, com um olhar cansado, o recebeu com um sorriso educado. Arthur, que posso fazer por você? Perguntou o chefe, enquanto gesticulava para que ele se sentasse. Arthur respirou fundo e começou a falar. Ele explicou como vinha se sentindo desmotivado, como sentia que seu trabalho não tinha propósito e como isso estava afetando sua vida. Ele esperava uma reação negativa, talvez até uma repreensão. Mas, para sua surpresa, o chefe apenas ouviu em silêncio. Quando Arthur terminou, o homem sorriu levemente. Sabe, Arthur, eu entendo exatamente como você se sente. Já estive nesse lugar antes, mas a verdade é que só você pode decidir o que fazer com isso. Se você acha que precisa de algo diferente, talvez seja a hora de buscar novos desafios. Ou, quem sabe, encontrar formas de tornar seu trabalho mais significativo. A decisão é sua. Arthur saiu da sala sentindo uma mistura de alívio e frustração. Ele esperava que o chefe tivesse uma solução mágica, mas no fundo, sabia que a responsabilidade era dele. Ele precisava tomar as rédeas de sua vida, mas isso significava sair da zona de conforto, e isso o assustava. Nos dias seguintes, Arthur começou a se desafiar de pequenas formas. Ele decidiu caminhar até o trabalho, em vez de pegar o carro, mesmo que isso significasse acordar mais cedo. Ele começou a cozinhar suas próprias refeições, em vez de pedir comida pelo aplicativo. E aos poucos percebeu que essas pequenas mudanças estavam fazendo diferença. Ele se sentia mais vivo, mais presente, como se estivesse redescobrindo partes de si mesmo que haviam sido enterradas pelo conforto. Mas nem tudo foi fácil. Em uma noite, enquanto tentava preparar um prato mais elaborado, ele acabou queimando a comida e sujando toda a cozinha. Sentiu vontade de desistir, de voltar ao aplicativo e pedir algo pronto, mas lembrou-se das palavras de Rafael. O desconforto é onde o crescimento acontece. Ele limpou a bagunça, tentou novamente e dessa vez conseguiu preparar algo simples, mas saboroso. A sensação de conquista, por menor que fosse, o motivou a continuar. Arthur também começou a se reconectar com pessoas que havia perdido de vista. Ele ligou para um antigo colega de faculdade, que o convidou para uma trilha no fim de semana. A ideia de passar horas caminhando na natureza, longe do conforto de sua casa, o deixou nervoso, mas ele aceitou o convite. No dia da trilha, Arthur percebeu o quanto estava fora de forma. Cada subida parecia um desafio insuperável, e ele pensou em desistir várias vezes. Mas, quando chegou ao topo da montanha e viu a vista deslumbrante, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um profundo senso de realização. Essas pequenas vitórias começaram a se acumular, e Arthur percebeu que estava mudando. Ele ainda sentia medo, ainda tinha dúvidas, mas, pela primeira vez em anos, sentia que estava vivendo de verdade. Ele começou a entender que o conforto, embora sedutor, era uma prisão que o impedia de crescer, de se desafiar, de descobrir quem ele realmente era. E, assim, Arthur deu os primeiros passos em sua jornada para sair da zona de conforto. Ele sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. A semente que Rafael havia plantado estava começando a florescer, e Arthur estava determinado a ver até onde essa jornada poderia levá-lo. Arthur estava começando a perceber que sua vida, antes tão previsível e confortável, agora parecia cheia de possibilidades. Cada pequeno desafio que ele enfrentava o fazia sentir algo que há muito tempo estava adormecido: entusiasmo. No entanto, ele também sabia que sair da zona de conforto não era um caminho linear. Havia dias em que ele se sentia motivado, mas outros em que o medo e a dúvida
voltavam a assombrá-lo. Uma dessas dúvidas surgiu quando ele recebeu um convite inesperado de Rafael. O amigo, que havia sido o catalisador de sua transformação, o convidou para participar de um retiro de autoconhecimento em uma fazenda isolada, longe da cidade. O retiro prometia desconexão total, sem internet, sem celulares, apenas atividades manuais, meditação e reflexões em grupo. Para Arthur, aquilo parecia um pesadelo. Ele estava acostumado a ter tudo ao alcance de um clique, e a ideia de ficar dias sem suas conveniências o deixava desconfortável. Vai ser bom para você, Arthur. Confie em mim. Às vezes, precisamos nos desconectar para nos reconectar com o que realmente importa menos, disse Rafael, com um sorriso tranquilo. Arthur hesitou, mas no fundo, sabia que precisava ir. Ele estava começando a entender que o desconforto era um sinal de que estava no caminho certo. Então, com um coração apertado, ele aceitou o convite. Quando chegou à fazenda, foi recebido por um grupo de pessoas que pareciam completamente à vontade naquele ambiente simples. Havia uma horta comunitária, um galpão onde as refeições eram preparadas em conjunto e um pequeno lago onde os participantes podiam nadar. Tudo parecia tão diferente da vida que Arthur conhecia. Ele se sentiu deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. O primeiro dia foi especialmente difícil. Durante uma atividade de meditação, Arthur não conseguia se concentrar. Sua mente estava cheia de pensamentos. O que estou fazendo aqui? Isso é uma perda de tempo. Eu deveria estar em casa, trabalhando ou descansando. Mas, ao olhar ao redor, viu que todos pareciam imersos na experiência. Ele sentiu uma pontada de inveja, mas também uma vontade de tentar. No segundo dia, os participantes foram divididos em grupos para trabalhar na horta. Arthur foi designado para plantar mudas de alface, algo que ele nunca havia feito antes. No início, ele se sentiu desajeitado, sujando as mãos de terra e tentando entender as instruções. Mas, à medida que o trabalho avançava, ele começou a sentir algo diferente. Havia uma simplicidade naquele ato, uma conexão com a terra que ele nunca havia experimentado. Quando terminou, olhou para as fileiras de mudas plantadas e sentiu um orgulho genuíno. Era um pequeno feito, mas para ele, significava muito. À noite, durante uma roda de conversa, os participantes foram convidados a compartilhar algo que os incomodava ou que queriam mudar em suas vidas. Quando chegou a vez de Arthur, ele hesitou. Não estava acostumado a se abrir para estranhos, mas ao olhar para os rostos atentos ao seu redor, sentiu que podia confiar. Eu passei a maior parte da minha vida buscando conforto. Sempre achei que se eu tivesse um bom emprego, um lugar confortável para morar, e tudo o que eu precisasse ao meu alcance, eu seria feliz. Mas, nos últimos meses, percebi que esse conforto estava me destruindo. Eu estava vivendo no piloto automático, sem propósito, sem paixão. E agora eu estou tentando mudar isso. Mas é assustador. Às vezes, eu me pergunto se estou no caminho certo. O grupo ouviu em silêncio, e quando Arthur terminou, uma mulher chamada Clara, que parecia ter uns 50 anos, respondeu com um sorriso gentil. Arthur, o fato de você estar aqui já mostra que está no caminho certo. A mudança é sempre assustadora, mas é no desconforto que encontramos nosso verdadeiro eu. Continue. Você está mais perto do que imagina. As palavras de Clara tocaram Arthur profundamente. Ele percebeu que não estava sozinho, que outras pessoas também enfrentavam os mesmos medos e dúvidas. Aquela noite foi um ponto de virada para ele. Pela primeira vez, sentiu que estava realmente conectado com algo maior do que ele mesmo. Nos dias seguintes, Arthur começou a se entregar completamente à experiência. Ele ajudou a preparar refeições, participou de caminhadas pelo bosque e até tentou meditar novamente. Aos poucos, começou a perceber que o desconforto inicial estava dando lugar a uma sensação de paz e clareza. Ele começou a entender
que a vida não era sobre evitar dificuldades, mas sobre enfrentá-las com coragem e propósito. Quando o retiro chegou ao fim, Arthur sentiu uma mistura de tristeza e gratidão. Ele sabia que aquele lugar havia despertado algo dentro dele, algo que ele não queria perder. Antes de partir, Rafael o chamou para uma última conversa. E então, Arthur, como foi a experiência? Arthur sorriu, olhando para o horizonte. Foi difícil, mas necessário. Eu percebi que estava vivendo uma vida que não era realmente minha. Estava preso no conforto, com medo de me arriscar. Mas agora eu sinto que posso mudar. Que eu quero mudar. Rafael colocou a mão no ombro de Arthur e respondeu: esse é o espírito. A jornada não termina aqui, mas você já deu os primeiros passos. Continue se desafiando. Continue buscando. O mundo está cheio de possibilidades. Mas você precisa estar disposto a sair da sua bolha para enxergá-las. De volta à cidade, Arthur começou a aplicar o que havia aprendido no retiro. Ele passou a buscar mais experiências que o tirassem da rotina, como aulas de dança, encontros com grupos de leitura e até mesmo viagens para lugares que nunca havia considerado antes. Ele também começou a se envolver em projetos voluntários, ajudando pessoas em situações difíceis. Cada nova experiência o fazia sentir mais vivo, mais conectado com o mundo ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a perceber algo importante. A transformação não era apenas sobre fazer coisas novas, mas sobre mudar sua mentalidade. Ele começou a enxergar o desconforto, não como um inimigo, mas como um aliado. Cada desafio, cada obstáculo, era uma oportunidade de crescer, de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Arthur ainda tinha muito a aprender, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava vivendo de verdade. Ele havia saído da prisão do conforto e descoberto que, embora o caminho fosse difícil, era também incrivelmente recompensador. E, no fundo, ele sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma jornada que o levaria a lugares que ele nunca havia imaginado. Arthur estava em um momento de transformação profunda. Ele havia aprendido a sair da zona de conforto, a enfrentar seus medos e a buscar experiências que o conectassem com algo maior. Mas, como toda jornada de crescimento, o caminho não seria fácil. Ele estava prestes a enfrentar o maior teste de sua vida, um momento que colocaria à prova tudo o que havia aprendido até então. Certo dia, enquanto trabalhava em um projeto voluntário em uma comunidade carente, Arthur recebeu uma ligação inesperada de seu chefe. O tom do homem era sério, quase frio. Arthur, precisamos conversar. É urgente. Pode vir ao escritório amanhã? Arthur sentiu um frio na espinha. Ele sabia que algo estava errado. Desde que começou a mudar sua postura, ele havia se distanciado do trabalho, priorizando sua saúde mental e emocional. Ele fazia o necessário, mas não se dedicava mais como antes, quando sacrificava tudo para atender às demandas da empresa. Ele sabia que isso não passaria despercebido. Na manhã seguinte, Arthur entrou no escritório com o coração acelerado. O ambiente parecia mais opressor do que nunca. As paredes brancas, os computadores alinhados, as pessoas com olhares cansados, tudo parecia tão distante da vida que ele estava tentando construir. Ele foi chamado à sala do chefe, que o recebeu com uma expressão séria. Arthur, vou ser direto. A empresa está passando por uma reestruturação e precisamos de pessoas que estejam 100% comprometidas. Tenho percebido que, nos últimos meses, você não tem demonstrado o mesmo nível de dedicação de antes. Sei que você está em um momento de mudanças pessoais, mas precisamos de alguém que esteja totalmente focado no trabalho. Por isso, decidimos que é melhor encerrar seu contrato. As palavras do chefe caíram como um golpe. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas não estava preparado para a realidade de perder o emprego. Ele tentou manter a calma, mas sua mente estava em caos. O que ele faria agora? Como pagaria suas contas? Será que
havia cometido um erro ao priorizar sua transformação pessoal? Eu entendo, senhor. Obrigado pela oportunidade, respondeu Arthur, com a voz trêmula, antes de sair da sala. Quando chegou em casa, Arthur sentiu uma onda de desespero. Ele se jogou no sofá e ficou olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Ele começou a questionar tudo. Será que eu deveria ter continuado no piloto automático? Será que sair da zona de conforto foi um erro? Mas no fundo, ele sabia que não podia voltar atrás. Ele havia experimentado o que era viver de verdade e não queria retornar à prisão do conforto. Nos dias seguintes, Arthur mergulhou em uma espiral de dúvidas e inseguranças. Ele começou a procurar empregos, mas nada parecia se encaixar com a nova pessoa que ele estava se tornando. Ele sentia que não podia voltar ao mesmo tipo de trabalho que o havia aprisionado por tantos anos. Ele queria algo que tivesse propósito, algo que o fizesse sentir vivo. Foi então que Rafael apareceu novamente, como um farol em meio à tempestade. Eles se encontraram em um café e Arthur desabafou sobre tudo o que estava sentindo. Rafael, eu perdi meu emprego. Estou tentando me convencer de que foi a coisa certa, mas honestamente, estou com medo. Não sei o que fazer agora. Rafael ouviu com atenção e, quando Arthur terminou, respondeu com calma. Arthur, eu sei que parece o fim do mundo agora, mas na verdade isso é uma oportunidade. Você tem a chance de recomeçar, de construir algo que realmente faça sentido para você. Eu sei que é assustador, mas lembre-se, o desconforto é onde o crescimento acontece. Você já passou por tanto. Não desista! Agora, as palavras de Rafael reacenderam algo dentro de Arthur. Ele percebeu que, embora estivesse com medo, também estava diante de uma oportunidade única. Ele começou a refletir sobre o que realmente queria fazer com sua vida. Ele pensou nas experiências que o haviam transformado. O retiro, o trabalho voluntário, as conexões que havia feito. E então teve uma ideia. Arthur decidiu criar um projeto próprio, algo que unisse sua experiência profissional com sua nova visão de mundo. Ele começou a planejar uma plataforma digital que conectasse pessoas interessadas em sair da zona de conforto com experiências transformadoras, como retiros, workshops e projetos voluntários. Ele queria ajudar outras pessoas a viverem o que ele havia vivido, a descobrirem que o conforto, embora sedutor, era uma prisão. Os primeiros meses foram difíceis. Arthur teve que aprender a lidar com a incerteza, com a falta de recursos e com o medo constante de falhar. Mas aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Ele conseguiu parceiros, atraiu os primeiros usuários para a plataforma e começou a ver os frutos de seu trabalho. Cada mensagem de agradecimento que recebia, cada história de transformação que ouvia, era uma prova de que ele estava no caminho certo. O momento de maior tensão veio quando Arthur foi convidado para apresentar seu projeto em um evento de empreendedorismo. Ele nunca havia falado em público antes, e a ideia de subir no palco o deixava apavorado, mas ele sabia que precisava enfrentar esse medo. Ele se lembrou das palavras de Rafael. O desconforto é onde o crescimento acontece. No dia do evento, Arthur subiu ao palco com as mãos suadas e o coração disparado. Ele começou a falar sobre sua jornada, sobre como havia descoberto que o conforto estava destruindo sua vida e como havia decidido mudar. Ele falou com paixão, com autenticidade e, quando terminou, a plateia o aplaudiu de pé. Naquele momento, Arthur percebeu que tudo o que havia enfrentado, o medo, a dúvida, a perda do emprego, havia valido a pena. Ele havia encontrado um propósito, algo que o fazia sentir vivo. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha a certeza de que era capaz de superá-los. E assim, Arthur chegou ao clímax de sua jornada. Ele havia enfrentado o desconforto, superado seus medos
e descoberto que a verdadeira liberdade estava em viver com propósito e autenticidade. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas pela primeira vez sentia que estava exatamente onde deveria estar. Arthur sentia que sua vida havia se transformado de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O homem que antes vivia preso ao conforto, à rotina e ao medo de arriscar agora, era alguém que abraçava o desconhecido, que via no desconforto uma oportunidade de crescimento. Mas, mais do que isso, ele havia descoberto que sua transformação pessoal não era apenas sobre ele, era sobre o impacto que ele poderia causar no mundo ao seu redor. A plataforma que ele havia criado começou a ganhar força. Pessoas de diferentes lugares começaram a se inscrever, buscando experiências que as ajudassem a sair de suas próprias zonas de conforto. Arthur recebia mensagens de agradecimento quase diariamente. Uma delas, em particular, o emocionou profundamente. Era de uma jovem chamada Camila, que havia participado de um dos retiros promovidos pela plataforma. Na mensagem, Camila escreveu: Arthur, eu não sei como te agradecer. Eu estava em um momento muito difícil da minha vida, presa em um trabalho que odiava e em uma rotina que me fazia sentir como se eu estivesse apenas existindo, não vivendo. Participar do retiro me fez enxergar que eu precisava mudar, que eu precisava me reconectar comigo mesma. Hoje, estou começando um novo capítulo da minha vida. E isso só foi possível porque você teve a coragem de compartilhar sua história e criar essa plataforma. Obrigada por me inspirar. Ao ler aquelas palavras, Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele percebeu que sua jornada, com todos os seus altos e baixos, havia valido a pena. Ele não apenas havia mudado sua própria vida, mas também estava ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso, para ele, era a maior recompensa de todas. Mas, como toda jornada, a de Arthur ainda tinha desafios. Ele sabia que o caminho que havia escolhido não era fácil. Havia dias em que ele se sentia exausto, em que as dúvidas voltavam a surgir. Será que ele estava no caminho certo? Será que estava fazendo o suficiente? Mas, sempre que esses pensamentos surgiam, ele se lembrava de onde havia começado. Ele se lembrava do homem que vivia no piloto automático, preso ao conforto, e comparava com o homem que era agora. Alguém que vivia com propósito, que enfrentava seus medos e que estava disposto a crescer, mesmo que isso significasse enfrentar o desconforto. Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase de sua vida aconteceu quando ele foi convidado para dar uma palestra em uma universidade. O tema era a coragem de sair da zona de conforto. Arthur, que antes tinha pavor de falar em público, agora via isso como uma oportunidade de inspirar outras pessoas. Ele subiu ao palco diante de uma plateia cheia de jovens e começou a contar sua história. Há alguns anos, eu achava que tinha tudo o que precisava para ser feliz. Eu tinha um bom emprego, um apartamento confortável e minha vida era, aos olhos dos outros, perfeita. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu estava vivendo no piloto automático, sem paixão, sem propósito. Foi só quando decidi sair da minha zona de conforto que comecei a viver de verdade. Arthur falou sobre seus medos, suas dúvidas e os desafios que enfrentou ao longo do caminho. Ele contou sobre o retiro, sobre a perda do emprego e sobre como tudo isso o levou a criar a plataforma que agora ajudava tantas pessoas. Quando terminou, a plateia o aplaudiu de pé. Muitos jovens se aproximaram depois para agradecer e compartilhar suas próprias histórias. Arthur percebeu que sua mensagem estava alcançando pessoas de todas as idades, de diferentes contextos, mas que compartilhavam o mesmo desejo: viver uma vida com mais significado. No entanto, o impacto de sua transformação não se limitava ao trabalho
ou as palestras. Ele também começou a notar mudanças profundas em seus relacionamentos. Sua relação com Rafael, que havia sido o catalisador de sua jornada, se fortaleceu ainda mais. Eles se tornaram parceiros em vários projetos, trabalhando juntos para expandir o alcance da plataforma e criar novas formas de ajudar as pessoas. Sua relação com sua família também mudou. No início, seus pais não entendiam por que ele havia deixado um emprego estável para seguir um caminho tão incerto. Mas, com o tempo, eles começaram a ver a felicidade e a realização nos olhos de Arthur. Em um jantar de família, seu pai, que sempre foi um homem reservado, disse algo que Arthur nunca esqueceria. Filho, eu confesso que no começo achei que você estava cometendo um erro. Mas vendo o homem que você se tornou, eu não poderia estar mais orgulhoso. Você teve a coragem de fazer o que muitos de nós nunca tivemos. Você escolheu viver de verdade. Essas palavras tocaram Arthur profundamente. Ele percebeu que sua transformação não era apenas sobre ele, era sobre inspirar as pessoas ao seu redor, mostrando que era possível viver de forma autêntica, mesmo que isso significasse enfrentar desafios e sair da zona de conforto. Com o tempo, Arthur começou a expandir sua visão. Ele queria levar sua mensagem para ainda mais pessoas. Então, começou a escrever um livro sobre sua jornada. O livro, intitulado O Conforto Está Te Destruindo, se tornou um sucesso, alcançando milhares de leitores. Nele, Arthur compartilhava não apenas sua história, mas também reflexões e exercícios práticos para ajudar as pessoas a enfrentarem seus próprios medos e a buscarem uma vida com mais propósito. No final do livro, ele escreveu: a vida começa onde termina o conforto. Não tenha medo de se desafiar, de enfrentar o desconhecido, de errar e recomeçar. É no desconforto que encontramos nossa força, nossa coragem e, acima de tudo, nossa verdadeira essência. O caminho não é fácil, mas é o único que vale a pena. Arthur sabia que sua jornada ainda não havia terminado. Ele continuaria enfrentando desafios, aprendendo e crescendo. Mas, agora, ele tinha algo que nunca havia tido antes: a certeza de que estava vivendo de verdade. Ele havia descoberto que o conforto, embora sedutor, era uma prisão. E ao se libertar, ele não apenas transformou sua própria vida, mas também inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim, Arthur seguiu em frente, vivendo com propósito, coragem e autenticidade. Ele sabia que o caminho era longo, mas pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Se essa história fez você refletir sobre sua própria vida e sobre os desafios de sair da zona de conforto, queremos ouvir você. Comente aqui de onde você está nos acompanhando e compartilhe como essa mensagem ressoou com a sua jornada. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que inspiram, transformam e nos ajudam a enxergar o que realmente importa. Sua participação é essencial para continuarmos essa conversa. Meu nome é Enéas.